Paz do Senhor, igreja amada. Amém. Quantos vieram ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Aleluia. Abre a sua Bíblia, por favor, lá em Juízes, de número 6, capítulo número 6. Juízes, logo depois de Josué. Juízes capítulo 6 diz o seguinte: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Até aqui. Eu vou, depois lendo mais o texto, eu vou ministrando. Queridos, Gideão, quantos que já leu a história de Gideão? Diga bem. Todo mundo já leu? Todo mundo? Mais ou menos, tem assim, uns 300 aí. Tem aquele filme dos 300? Não, esse não. Tem aquele filme dos 300 que foi inspirado nessa história de Gideão, né? Tá bom? Aquele filme dos 300, né? E essa história de Gideão, queridos, foi num tempo em que Israel já estava na terra prometida, depois que saiu, né, da escravidão de Faraó, depois do deserto, 40 anos no deserto. Depois foram para a terra prometida, Josué ali liderando o povo de Deus, guerreando, conquistando a terra prometida, junto com todas as tribos. E Josué ele ficou velhinho, né? Ficou velhinho, morreu e nenhum líder tomou a dianteira. O que aconteceu? O povo se desviou. Aí passou um tempão se desviado, né? Tinha alguns povos ainda, poucos que não foram conquistados na terra prometida. Então esses povos influenciaram o povo de Israel, que através dessa influência começaram a adorar ídolos, fazer coisas que Deus não se agrada, né? E depois passou um tempo, eles clamaram a Deus porque não estavam aguentando mais a provação, e Deus levantou Otiniel, que era irmão de Caleb, foi o primeiro juiz ali depois de Josué. Depois veio outro, depois veio Baraque e Débora, que foi o antes de Gideão. Então você vê que, se você ler Juízes, né, esses 5 capítulos anteriores, você vai ver que Israel tinha um líder, eles iam bem, serviam ao Senhor. Esse líder morria, não tinha nenhum outro líder, Israel começava a se apostatar da fé no Senhor. Até que Deus, aí Deus, para castigá-los, levantava um povo, outros povos para conquistar e afligir Israel. E Israel clamava a Deus: Deus tem misericórdia, nos perdoa. Aí Deus levantava um juiz que vinha lá, né, vencia os inimigos, libertava Israel. Israel ficava em paz, podia fazer suas colheitas em paz, podia plantar, colher, podia ir fazer o que quisesse. Aí o líder morria, Israel ia lá, se apostatava. E aqui na época de Gideão, da mesma maneira, Baraque e Débora, eles livraram Israel e teve uma paz em Israel durante 40 anos. 40 anos de paz. Só que aí morreram. Veio o que? Os midianitas, veio outros povos que começaram a afligir Israel. E aqui nos fala que os midianitas, no versículo 7, versículo 1, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O que é isso o Senhor deu? O Senhor tirou a mão de proteção de Israel. Foi o que? Vocês estão se prostituindo espiritualmente, vocês não estão mais orando, vocês não estão mais me buscando, vocês não estão mais me cultuando, vocês estão agora cultuando deuses pagãos, então eu vou parar de proteger vocês. Não é que Deus fez assim, vou castigar vocês agora. Não, Deus, o castigo de Deus é assim, irmão. Ele tira a proteção. Ele tira a proteção. E eles ficaram por 7 anos sofrendo na mão dos medianitas, também de outros povos, mas os medianitas eram o principal povo que ali oprimia Israel.
E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que o povo de Deus precisa de líder. Rebanho sem pastor, irmão, fica sem direção. E é maravilhoso quando Deus ele compara a igreja dele, né, ao povo dele, como um rebanho. Porque nós vemos que na Bíblia o primeiro animal a ser domesticado foi as ovelhas. Porque ovelha, se você estudar sobre ovelha, já preguei outro dia no estudo bíblico, foi muito interessante. E nós vimos que ovelha ela não consegue enxergar longe. Se não tiver alguém cuidando dela, ela fica cega porque a lã cobre logo o olho. Ela fica doente. Então Abel, filho de Adão, foi o primeiro pastor de ovelhas. No comecinho Deus já falou: esses animais aí, precisa de alguém para cuidar. Já cuida. Então ovelha, Deus nos chama de ovelha. Se a ovelha não tem pastor, não tem um líder espiritual guiando, Deus já mostrando que sem a direção dele em nossas vidas, nós andamos errôneos pelo mundo. É interessante, não é verdade? E Deus sempre chama meu rebanho querido, minhas ovelhas. Jesus foi da mesma maneira, né? Eu sou o bom pastor. Todo aquele que é minha ovelha, escuta a minha voz e me segue. Então, primeira lição nós tiramos desse texto aqui maravilhoso é que o povo de Deus aqui nessa época precisava de um líder para ficar na linha. Então nós precisamos. Eu sou aquele que não gosta de pastor, ninguém me fala o que tem que fazer. Não, pastor não é para falar o que você tem que fazer. Pastor é para te aconselhar, é para te orar pela sua vida, chorar pela sua vida, orar, interceder, ensinar o caminho, né? Representando o nosso Senhor Jesus. Isso que é a vontade de ter pastores por aí que são escraviza as ovelhas mesmo. Mas a ovelha pode fazer uma viagem que não tem que consultar o pastor. Se o pastor deixar a ovelha fazer uma viagem. Tem coisas aí que eu já escutei que é, meu Deus, né? Não é pastoreio não, isso aí é escravidão. E tem uns bobos que caem porque não conhecem a palavra, né, irmãos? Misericórdia, tá bom? Tem ovelhas desse rebanho que sempre estão em contato comigo. Pastor, o que o senhor acha disso? Pastor, ora por mim por isso. Pastor, estou passando por isso, ora por mim. Tem ovelha que nunca liga para o pastor. Tem ovelha que não quer saber do pastor. Então vai de pessoa, vai de criação, se você é criado no Espírito Santo, se você é criado em Alagoas, aí depende, aí vai indo, entendeu? Né? Segunda lição, olha só no versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nas montanhas, as cavernas e as fortificações. Então, você vai ver logo abaixo aqui, que os midianitas, com outros povos que vinham do Oriente, eles vinham fazer um arrastão em Israel, de milhares e milhares. A Bíblia diz que não tinha como contar as pessoas, e nem o seu gado, e nem os seus camelos, que vinham arrastar e destruir tudo em Israel. O povo vinha, irmão, destruindo tudo. Israel vinha, aquela multidão vindo como a areia do mar. Israel fazia o que? Fazia covas, fazia cavernas nas montanhas e fazia fortificações. 3 coisas. Passou aqui, o que simboliza essas covas? Cova é um buraco, como se fosse alguém morto, um buraco ali, era um esconderijo rápido. Os midianitas estavam perto, ele se jogava na cova. Aqui eles passavam, ninguém vai me ver. É um esconderijo rápido. A caverna, obrigado, Rino. Jesus disse que não perderá o seu galardão, aquele que dá um copo de água aos seus pequeninos. Amém. A caverna já é quando a gente já viu mais adiante. Tem tempo, corre para a caverna, lá na montanha. Aí lá eles ficavam dias, porque na caverna não tem como você ficar dias. Escuro, ficar ali com medo, todo mundo juntinho, até eles passar. As fortificações já eram cidades com muralhas, já para se proteger e para resistir o inimigo.
Então aqui nos dá uma dica, irmãos: cova, um buraco rápido, caverna, um lugar que você vai e você fica mais tempo, e fortificação, um lugar que você fala, aqui não. Tem situações em nossas vidas que nós vemos o inimigo agindo contra nossas vidas. Às vezes alguém que te machucou, às vezes uma decepção. Você vai para a cova. Foi uma coisa rápida, aconteceu assim, inesperado. Você, rapaz, não acredito, vai para a cova, fica triste ali rapidinho. Depois se levanta, foi embora, tá bom, tudo bem, vamos embora, volta a vida normal. Tem vez que alguém te machuca, que acontece alguma coisa, você vai para a caverna, irmão, para um buraco escuro. Você fica triste, com medo, sem sair dali, sem voltar para a vida comum. Você está na sua vida, mas você está ali na caverna. Está ali na caverna por um tempo. E ninguém te tira da caverna, você fica ali. Vamos lá, já saiu. Não, saiu não, os estão lá fora. E é isso que o inimigo quer, que ele vem perto de você e você corre. É isso que ele quer fazer. E as fortificações são aqueles que, quando vem o inimigo se levantando, falam: não, há poder no nome de Jesus. Está vindo? Há poder no nome de Jesus. Para quê? Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias que... Ele não se contenta. Ele resiste ao inimigo, irmão. Não, na minha casa não. Brigou com a esposa, vem aqui, vamos orar, vamos se perdoar, vamos orar, vamos dormir, obrigado, não. Não, meu filho, vem aqui, olha, não é rebeldia que não, é assim, ó, vamos assim, ó, caminho do Senhor é assim, ó, no trabalho, ele não dá mole, ele não fica, me machucou, fogo, grosso comigo. Crente dói. Qualquer coisinha vai para a cova, qualquer coisinha vai para a caverna. E fica lá, irmão, no mundo dele de sofrimento. Ó vida, ó céus, poxa, eu não esperava aquela pessoa fazer isso comigo. Aquela pessoa não imaginava isso. E você fica, o inimigo quer que você fique na caverna. O que ele mais gosta é ver você com medo, ver você ali na sua crise interior. Nós temos que ser como esses que fazem fortificações. Acontece coisa na nossa vida e fala: não, eu não aceito isso. O meu Senhor é a minha muralha, o meu Senhor é a minha torre forte. Você sabe o que é torre forte? Quando Davi quis dizer isso? Se você continuar lendo aqui os Juízes, nós estamos lendo o plano da Bíblia em um ano, e logo falou dos próximos juízes aqui. E fala que Abimeleque, logo depois aí de Gideão, ele foi conquistar uma cidade, e nas cidades muralhas que tinham fortificações, se caso a fortificação falhasse, eles faziam uma torre, na parte do fundo da cidade, uma torre toda protegida e alta, para que se falhasse o exército, eles corriam todo mundo para a torre, se trancavam por dentro, ninguém vinha por dentro, eles ficavam ali protegidos. Por isso Davi disse: tu és a minha torre forte, tu és o meu abrigo. Por isso que ele diz, porque se você se abrigar em Deus, irmão, você está seguro. Se ele for a nossa torre forte, nós estaremos seguros. Versículo 3: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente com eles subiam, e punham-se contra eles em caminho, em campo, e destruiu a novidade da terra, ou seja, destruiu todas as plantações que Israel fazia, vinham varrendo tudo, destruiu a novidade da terra, mantimento, destruiu, e não tinham, novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, diga comigo, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, os 3 principais animais. Você sabe o que a Bíblia quer dizer tipologicamente, quando ela mostra esses 3 animais juntos? Ovelhas, submissão e comunhão. É o que você vê nas ovelhas juntos.
É a submissão, a direção e a comunhão, todo mundo junto. Não sei, quem não tem criança não assistiu, mas talvez quem tem criança já assistiu. Tem um filme de Natal que mostra a história de um jumentinho, que ele que carregou Maria, né, para chegar em Belém. A noite que eles chegaram lá e estava aquele alvoroço de assinar os nomes lá, e foram para a manjedoura, né? E a história conta na visão desse burrinho, né? Como que ele foi parar lá e tal, e no meio do caminho ele estava indo, ele se perdeu da Maria e do José. No meio do caminho ele estava indo e achou uma ovelha na montanha, uma ovelha perdida também. Aí ele começou a conversar com ela e tal, eles os dois começaram a andar juntos, e a ovelha fez assim perto dele, ficou coladinha. Ele, sai pra lá, ovelha. Ele, desculpa, eu sou ovelha, eu quero estar sempre junto, eu quero estar sempre em comunhão. É o meu instinto de ovelha. Aí eu achei interessante, falei, poxa, olha como a Bíblia fala, né, sobre as ovelhas estarem juntos, de comunhão. Os estudiosos de animais dizem que o rebanho de ovelha é o maior símbolo de união no mundo animal. Interessante. Depois ela encontrou as ovelhas do rebanho dela e ficou toda juntinha lá, porque Deus colocou esse instinto no animal, e Ele nos compara, porque a igreja, o povo de Deus, tem que estar junto. E eles tiraram aqui, eles não deixaram o mantimento de Israel, nem ovelhas. Tiraram a submissão, a comunhão do povo de Israel, que estavam junto, porque viam os inimigos, eles se espalhavam, não tinha comunhão mais. As famílias se perdiam no caminho, os amigos já não se viam mais porque eram espalhados, cada um por si, né? Deus por todos, cada um por si. Está todo mundo correndo, irmão. Tinha lugares que ninguém morava em casa mais não, morava nas montanhas. Roubavam as ovelhas, né? Destruíam as ovelhas. Os bois eram símbolo de mantimento e prosperidade do povo de Deus. Eles tiravam o mantimento, prosperidade, mostrava que Israel tinha ali, e a parte espiritual, o mantimento fala mantimento do Senhor para eles, porque se não tinha comunhão, também não tinha aquela congregação de cultuar a Deus juntos, como povo, como Deus sempre requeria. E prosperidade, irmãos, espiritualmente falando, que tem muitas pessoas que só querem estar próximo materialmente, e não dão conta da prosperidade espiritual, porque nós podemos não ter nada nessa vida, mas se nós somos prósperos espirituais, nós temos tudo, irmão. Você pode não ter uma casa própria, você pode não ter um carro bom, você pode não ter um trabalho maravilhoso do seu sonho. Pastor, mas não terminei a faculdade. Pastor, mas eu nunca tive um namorado sério. Pastor, mas isso. Pastor, mas isso. Mas se você tem Deus na sua vida, você tem tudo. Você é próspero aos olhos do Pai. Nós temos que entender isso. O inimigo ele vem tirar isso de nós, vem tirar isso do povo de Deus. E o terceiro, nem os jumentos. Pastor, o que quer dizer esse jumento? Jumento é símbolo de intrepidez, capacidade, força. Porque jumento carregava as cargas naquela época, irmão. Não era boi não, quem carregava era jumento, jumentinho, e simbolizava força. O inimigo vem para isso, para tirar a comunhão, para tirar a prosperidade, o mantimento, e para tirar a força do povo de Deus. Diga misericórdia. Misericórdia. Por isso nós temos que lutar, resistir, temos que fazer fortificações. Versículo 5: porque subiam com os seus gados e tendas vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Olha só o cenário, irmãos. Nós vivemos aqui num país bom, que tem controle, tem polícia, tem tudo, a proteção. Ficou doente, você pode dar numa a ambulância já vem na hora. Naquela época, irmão, o mais forte que vencia, o mais forte que ficava com a terra, o mais forte que ficava com a plantação. Se você não se proteger, se você não tivesse artefatos, armas, coisas, escravos, família grande para se proteger, você perdia as coisas.
E Israel aqui era, nessa época, irmãos, misericórdia. Assim, versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmão, cansaram de sofrer. Sofreu durante 7 anos indo. Aí eles decidiram: não, agora a gente tem que clamar ao Senhor, porque não tem mais jeito. Baal não faz nada pra gente. Ele que está o Deus lá não faz nada pra gente. Vamos clamar ao Senhor. Irmãos, quer uma restauração de Deus na tua vida? Quer uma mudança? Clama ao Senhor. É clamando a Deus que os milagres acontecem. Através do clamor, Deus restaura qualquer crise. Deus restaura, irmão. Você crê nisso? Amém. Através do clamor. Através do clamor. O problema é que nós estamos numa geração de fast food, de drive-thru, das coisas fáceis, porque queremos economizar tempo. Mas nós não gastamos tempo orando, nos fortalecendo, nos fortificando, clamando ao Senhor para ter uma vida, sã, uma vida próspera diante do nosso Deus. Os israelitas estavam, irmãos, frios na fé, deixaram o Senhor de lado, mas eles se arrependeram, clamaram ao Senhor, colocaram o joelho no chão, no pó, e clamaram: Deus tem misericórdia. E Deus veio com mão forte, irmãos. No próximo versículo 7, diz assim: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e os vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não destes ouvidos à minha voz. Deus, antes de fazer o milagre, Deus falou assim: vocês estão errados por isso, estão assim. Vocês têm que ter a consciência do que você fez de errado. Quando eu castigo a Claire, eu coloco a Claire em castigo: você fez isso, eu explico: você fez isso no papai, bateu no papai, você fica em castigo. Aí fica lá, sentada, passou o tempinho, eu vou lá. Ela já quer levantar. Eu falei: não, levanta não, fica sentadinha, eu sento com você. Eu falei: você sabe por que você está aqui? Você fez assim, um papai, coisa e tal, ok? Você não pode fazer. Ela já abraça e beija. Eu não põe ela de castigo, já fala assim: tá bom, filho, levanta aí, já passou, hein? Não. Ela tem que entender por que ela passou de ficar de castigo. Deus faz assim com a gente também. É o que Ele fez aqui. Deixou os israelitas de castigo. Eles clamaram, Deus falou: tá bom, vou tirar vocês do castigo, mas, enviou o profeta, né? Eu falei para vocês, fazer assim, confiar em mim, eu sou o Deus da provisão, eu tirei vocês do Egito, livrei vocês de todo mal, tirei vocês do reino das trevas, dei uma terra próspera, abençoei vocês. Eu falei: creiam em mim, não temam. E vocês não me ouviram. Deus mostrou. Antes de trazer a restauração, Deus mostrou por que eles estavam naquela situação. Porque o inimigo, irmãos, ele se aproveita dos nossos pecados, das brechas que abrimos para nos atacar. E Deus não vai ficar nos abençoando se a gente ficar errando. Sou filhinho do papai. Somos filhos de Deus, Deus nos protege e tudo, mas se a gente ficar errando sem temor, Deus não vai nos proteger, e a gente vai colher, e Deus vai deixar a gente aprender.
Porque ele não pode ir contra a palavra dele. Ele não pode abençoar alguém que está indo erradamente. Não é verdade, irmãos? É simples. Ele não pode ficar abençoando você que está errando e indo lá, ô meu filho, vamos lá, eu te abençoar. E às vezes a gente acha que é assim mesmo, mas não é. Diga misericórdia. Misericórdia. Aí Deus vem trazer a restauração. No versículo 11, vamos lá. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, ou seja, Gideão estava nesse lugar, que era a propriedade do pai dele, Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Ou seja, ele estava escondidinho malhando o trigo, irmão. Diga comigo: malhando o trigo no lagar. 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 Talvez você nem sabe o que é isso. Lagar é o lugar onde eles espremiam as uvas. Era uma banheira, parecia uma banheira de pedra redonda, que eles faziam com uma muretinha. As mulheres colhiam as uvas, derrubavam dentro, e os homens, normalmente eles colocavam uma madeira, um poste aqui, uma madeira em cima, e umas cordas para eles se segurarem e ficarem lá. Os homens pisando as uvas no lagar, e as mulheres vinham trazendo as uvas. Só que no lagar ninguém malhava o trigo, não era um lugar pequeno. O trigo é bastante, parece uns capim secos. Você já viu, né? Sabe o que é trigo? Já viu foto aí já, né? Antes a gente colocava na Santa Ceia, só que aí se falou muito, a gente parou. O lagar é um lugar que eles faziam uma roda também, depende do lugar. Eles faziam uma cercada de pedra, que eu até ia trazer umas fotos hoje, mas acho que colocou aí. E eles traziam o trigo, cortavam, ficava desse tamanho assim, aqueles moldes de capim seco, de trigo seco, aí jogavam ali e traziam animais para poder ficar passando por cima, esmagando as espigas de cevada do trigo ali, e eles pegavam e jogavam para o alto assim, ó, e o vento levava a palha e caiu só os grãos no chão. Pegavam depois que moía, né, tudo ali, aí depois escolhiam os grãos. Mas por que ele estava malhando, irmãos? Lá no lagar, porque não era época de uva, e os midianitas não iam procurar nada no lagar. Eles iam procurar lá nas plantações de trigo. Então ele pegava o trigo e a volta para onde eles nem vão, escondido, malhando o trigo no lagar, irmãos. Estava trabalhando. Você nunca vai ver na Bíblia, nunca, Deus chamando um preguiçoso. Deus vai sempre chamar alguém que é trabalhador, alguém que está ali, ó, trabalhando. Deus falou para Elias, vai lá chamar, ungir Eliseu como seu sucessor. Elias foi lá, chegou lá, Eliseu estava com os bois lá, arando a terra, trabalhando. Elias passou a capa por cima dele, vem me segue. Eliseu, o que? Eu vou. Não, peraí, deixou o espírito do meu pai, pegou os bois que ele tinha, que o boi era mó dinheiro. Hoje em dia já é mó dinheiro, imagina naquela época, né? Essa inflação toda aí. Pegou os bois, matou o boi, fez um guisado, fez uma festa e foi embora depois para Elias. Largou tudo, largou a fazenda do pai, largou empresa, largou tudo e foi seguir Elias para ser o sucessor dele. Jesus passou na praia, olhou para Pedro, Tiago, João, estava fazendo o que, irmão? Estava tirando na praia, estava tomando sol na praia? Estava fazendo o que? Pescando, trabalhando, irmãos. Jesus passou lá onde cobravam os impostos. Mateus estava lá o que, irmão? Só botando fofoca? Mateus estava trabalhando, irmão. Ei, Jesus não fica chamando preguiçoso não, para trabalhar para a obra. Jesus é esperto, Deus é esperto, irmão. Não é ou não é? Deus é esperto, irmão. Deus é esperto. Diga comigo, Deus é esperto. Deus não chama preguiçoso, nem covarde, nem nada. Você vai ver depois um pouquinho mais sobre isso. Malhando o trigo no lagar, irmão.
Ele estava improvisando na época de crise. Você costuma improvisar aí na época de crise, ou quando chega uma crise, você começa a ficar chorando. Poxa, tudo errado. Poxa, Deus me abandonou. Poxa, por que esse país está indo assim? Vai malhar o trigo lá no lagar, irmão. Não dá para malhar lá na eira, onde que malha o trigo. Vai malhar no lagar. Se vira. Tem pessoa que só quer ficar vivendo de milagre. Deus faz um milagre. Não, irmão, anda, vai fazer a sua parte também. Tem crentes que eu já vi nessa caminhada. Meu Deus, tu só quer viver de milagre. Meu Deus, que fé é essa? Trabalha, vai trabalhar. Vai, sabe? Tem pessoa que qualquer coisinha ela começa uma coisa, ela não termina. Tem dois tipos de pessoa: o empolgado e o perseverante. O empolgado, ele é empolgado, quer começa tudo, mas não termina. Ele começa empolgado, tal, não é do jeito que ele queria, não tinha fundo suficiente. Deixa eu falar, começa outra coisa. Vem aqui, vamos lá. Passou isso aqui, deixa eu fazer isso aqui, passou. Deixa eu fazer, não, cara, vamos orar. Deixa eu fazer isso aqui, passou. Vamos lá. Tá bom, irmão, vai lá. Dá um mês, parou. Passou, deixa eu tomar conta desse departamento. Passou, deixa eu fazer. Alguém falou uma coisa que eu não gostou. Poxa, irmão, hein? Misericórdia. Está na carne hoje. Aí já, qualquer coisinha. Qual o perseverante, irmão? Independente das situações. Ele, não deu certo aqui, irmão? Vou para o lagar. Estou malhando trigo, estou trabalhando. Alguém te magoou? Deixa, está um dia mal, tudo bem, vamos embora. O pastor me tirou de tal departamento, pôs em outro. Não tem problema não, irmão. Vamos indo, vai malhando trigo. Para de olhar para situações. Imagina se a gente ficasse em casa e poxa, os medianistas não deixam a gente malhar o trigo, daí para plantar direito. A gente planta um pouco, vai pegar, vai para a eira lá, está na eira, lá eles chegam. Então não vou plantar mais não. Irmão, dá um jeito, se vira. Temos que malhar o trigo no lagar. Não importa a tribulação, não pare de malhar o trigo, porque o trigo é o que vai te sustentar. Amém. A Bíblia diz em Eclesiastes: aquele que fica observando muito vento não vai semear. Semear, irmão. Jesus falou: no tempo e fora de tempo. Vai indo, sem parar, no nome de Jesus. Amém. Próximo versículo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Na NVI diz: poderoso guerreiro. Se você pegar do original, essa palavra aqui ela tem Mairi, traduzido do original do grego, não, do hebraico para o inglês. Mairi, o que é Mairi? Mairi é poderoso. Como é que você se enxerga? Você se enxerga poderoso? Você se enxerga inferior? Uma pessoa que não pode fazer muito? Uma pessoa que não pode ir tão longe? Uma pessoa que não tem tantas habilidades, tantos dons? Como é que você se autoavalia? Eu não sei como que Gideão se autoavaliava aqui, mas Deus olhou para ele e com certeza viu que Gideão não via dele. Deus chegou ali através do anjo, o anjo do Senhor, que é a tipologia, o símbolo de Cristo no Velho Testamento. E ele chegou para Gideão e falou: como é que ele falou? O Senhor é contigo, varão valoroso, ou seja, poderoso homem. Gideão olhou para ele: caramba, tem muitas pessoas que ficam se menosprezando, se diminuindo, e mal sabe que Deus vê ele um leão adormecido.
uma leoa. Só falta acordar, irmão. Só falta acordar. Você vê pessoas deficientes aí, fazendo grandiosidades. Pessoas com uma perna só participando de atletismo. Pessoas sem braço, sem perna, surfando, fazendo um monte de coisa. Deus colocou no homem um poder de superação e de força, que se o homem não descobrir isso, ele fica sofrendo, fica se diminuindo. Nós temos que descobrir isso em Deus, em nossas vidas, para nós sermos mais perseverantes, para nós sermos mais vitoriosos. Você crê nisso? Amém. Deus vê você e te diz: o Senhor é contigo, varão, varoa, valorosa. Deus é contigo. Ah, pastor, Deus é contigo. Ah, mas não é você, é Deus. Nós às vezes pensamos que somos eu. Ah, não, mas eu que tenho que fazer, mas eu que, se eu não trabalhar, ninguém faz nada. Se mas não, eu sou fraco. Bom, você sabe quantas pessoas chegam em mim e falam: pastor, eu sou fraco. Estou falando diante de Deus aqui, ó. Você sabe quantas pessoas chegam em mim e falam que é fraco ou fraca? É assustador. Pastor, é assustador quantas pessoas chegam em mim. Irmão, você não é eterno, todo-poderoso, você não é onisciente, na verdade você é eterno. Deixa eu corrigir aqui. Você vai viver para sempre, amém? Mas você não é todo-poderoso, você não é onisciente, onipotente, onipresente. Você não é você, é Deus. A Bíblia nos diz lá em Romanos, em Filipenses, posso todas as coisas, Paulo falou para ele, como? Naquele que me fortalece. Você não voa, você não tem uma força de mover montanha, mas Deus tem. Lá em Romanos 11 diz: nós somos mais que vencedores em nós mesmos, não? Como é que é? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, não é a nossa força. Nós vencemos o inimigo, o rei das trevas, esse exército de midianitas, de demônios que nos atacam todos os dias sem você ver. Você não vence ele através da sua força, seu poder espiritual, mas é de Deus, porque a força vem dele, porque dele e para ele. Oh, meu Deus. Porque dele e por ele e para ele. Porque dele, ele é a fonte, e por ele, através dele e para ele, o futuro, a glória e o louvor eternamente, amém. Romanos 11:36. Não é por mim, através de mim, para mim. Não, irmão. É para ele, irmãos. É para ele, igreja. Então, quando você se fala: eu estou fraco, a Bíblia diz: o fraco diga: sou forte no Senhor. Está fraquinho? Diz como Paulo: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque quando você está fraco, pode perceber, você vai de joelho. Está sem emprego, está doente, tem uns exames meio estranhos, você fala: pastor, vamos orar. Você está fraco, mas você se torna forte em Deus. Você não percebeu isso, não? Quando você está fraco, aí que você está forte. Quando tem tribulação, aí que você está orando. Quando tem problema na família, aí que você está orando. Porque nele, aleluia, irmãos, ele é a fonte, é através dele, é para ele a glória e o louvor para tudo sempre. Nós vivemos por Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a nossa fonte de força, ele é a nossa fortaleza. Davi disse lá em Samuel, 2 Samuel 22:33: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Vou ler de novo para você dar glória a Deus. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Glória a Deus. Aleluia.
força, irmão. Essa tua força me pertence, mas a força é igual. Aleluia. Vai nessa fé ao Senhor, meu irmão. Sem Deus não dá. Fala para o seu irmão, sem Deus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Lembra aquela musiquinha? Sem Jesus não dá, meu irmão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 13. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é conosco mesmo, por que está acontecendo isso? Que estou desempregado, que estou morando naquele lugar, porque eu tenho esse carro, porque eu tenho esse emprego, porque está essa tribulação, por que eu estou doente? Não podia ser outro? Se Deus é comigo, por que está acontecendo isso? Gideão falou. Você acha que Deus respondeu? Deus não fica respondendo não, irmãos. Mas se Deus for te responder, Ele vai fazer que nem Jó. Abre por favor lá em Jó. Deixa marcadinho que a gente vai voltar aí, tá? Deus normalmente não responde não, sabe, irmãos? Deus normalmente Ele ignora nossas questões, nossos questionamentos. Jó, no finalzinho da tribulação de Jó, das provações de Jó, Jó começou a questionar Deus, sem pecar, mas começou a questionar Deus, irmão Chico. Jó lá, provação. Versículo 1, Jó 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o seu cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, ou seja, os anjos, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, lhe pus portas e ferrolhos e disse ao mar: até aqui você virá, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Versículo 31. Ou poderás tu ajuntar as cadeias do 7 estrelo e soltar os atilhos do Órion? Ou produzir as constelações ao seu tempo e guiar a ursa no seu caminho? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou pode dispor do domínio deles sobre a terra? Olha as perguntas que Deus fez para Jó, irmãos. Jó está me questionando: por que eu não permiti tudo isso? Onde você estava quando eu fiz a terra? Onde você estava, Jó? A Jesus pergunta: quando eu criei os 7 estrelas e os anjos cantavam, onde estava você quando eu pus a pedra de esquina, ou seja, a base, a estrutura da terra? Olha as perguntas, irmão. Aí no capítulo 40, versículo 1: respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que só viu que te responderia eu. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca.
Deus falou, está me perguntando, está me questionando. E Gideão lá, se o Senhor é maior valoroso, se o Senhor é comigo, por que isso, Senhor? Volta lá para Gideão lá, Juízes 6. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, Deus não respondeu. E olhou para ele, né? Gideão questionou Deus e o anjo fez assim, só olhou. Vai nessa tua força, homem, para livrar Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, para de reclamar, porque eu sou contigo, e vai trabalhar, porque eu vou dar livramento. Eu vou restaurar a terra de Israel, eu vou restaurar a sua família. Para de me questionar, mas vai indo, que eu já falei que eu estou contigo. Tem pessoa que Deus fala, estou contigo, Deus responde, irmão. A pessoa acha que não é suficiente. Gideão ainda mais questionou aqui, fez prova com Deus mais 4 vezes. Uau. 4, ele queria confirmação ainda. Depois ele falou assim, então se é isso mesmo, me dá um sinal. Ele correu para casa, pegou um cabrito, fez um guisado, pegou o trigo, fez uns bolos, e foi lá e fez um sacrifício. E o anjo pegou e tocou com um cajado, porque o anjo estava em forma de homem, com um cajado tocou. E o anjo falou assim, põe em cima daquela pedra o trigo, põe o guisado por cima, ou seja, para molhar. Ele pegou, tocou, saiu fogo da pedra e queimou ali o sacrifício. A oferenda de gratidão a Deus. E ele, poxa, Deus respondeu, é Deus mesmo comigo. Depois mais na frente, você vai ver depois, que ele duvidou ainda, falou, Deus, se eu sou comigo mesmo, deixa eu fazer mais uma prova, não se irritar comigo não. Hoje à noite eu vou colocar um novelho de lã ali do lado de fora da casa, e por causa da noite tem um orvalho. E se o novelho de lã ficar molhado e o chão tudo seco, foi o Senhor que vai me enviar mesmo, vai livrar o povo de Israel. Aí ele acordou de manhã cedo, estava lá molhadinho, novelho de lã e o chão tudo seco. Ele falou, Senhor, mais uma vez só, não se irrite contra mim não. Agora que o novelho de lã fique seco e o chão fique todo molhado, aí eu vou saber que o Senhor está comigo mesmo, Senhor. Aí eu vou saber. Ele acordou no outro dia e a Bíblia nos diz, cadê aqui? Deixa eu pegar a passagem. Capítulo 6, versículo 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Ou seja, a lã estava seca e o orvalho estava tudo molhado. Aí, poxa, agora Deus é comigo não. Agora eu sei que eu não vou morrer, que Deus vai me livrar. Ele não foi dormir com dúvida. Você sabia disso? Muitas pessoas não sabem disso. Foi dormir com dúvida. Aí mesmo assim ele mandou chamar as tribos de Israel. Mandou o cara, venham comigo, vamos guerrear. Deus falou que vai me usar e tal. Chamando com dúvida, sabe como é que é aquela coisa? Venham, Deus vai dar vitória. Senhor será. Aí Deus aparece para ele de novo e fala assim, olha, para você crer realmente, os midianitas e os malequitas, o povo todinho está lá no vale, lá embaixo, vocês estão aqui em cima, vai de noite lá, vai lá de noite, e escuta o que eles estão falando. Aí ele foi lá, aí Deus falou assim, não vai contra qualquer pessoa não, vai com o seu servo. Foi lá embaixo, chegou lá embaixo escondidinho, estavam à beirada do acampamento do inimigo. Ele ficou olhando beiradinho no mato, escutando, né? Aí tinha um homem que tinha acabado de acordar, acordou assim, chegou para o outro na fogueira, estavam ali, falou, poxa, tinha um sonho, rapaz, um sonho que via os molhos de trigo da montanha descendo, vinha e destruía a gente. Aí o outro falou, isso aí é a espada de Gideão, ele vai vir e vai acabar tudo com a gente. Gideão escutou aquilo, encheu o coração de fé e foi embora. Caramba, agora, poxa, na quinta vez, né, irmão? Tem que crer. Como
que você está, irmão? Você não está acreditando que Deus está falando com você, não? Como é que você está? Você está que nem Gideão. Nunca está boa a resposta de Deus. Nunca está demais, nunca está suficiente os sinais que Deus tem feito na tua vida. Senhor, você vai ficar no Havaí aqui mesmo? Dá um sinal, e Deus dá. Senhor, mas, se é mesmo, que assim seja. Eu acordo, tal pessoa passa pela rua de boné vermelho e fala assim: paz do Senhor, irmão. Se é tu mesmo, cada sinal que as pessoas pedem, irmão. Você nunca pediu um sinal desse louco, não? Já pediu um monte, meu Deus. Senhor, se for. Eu fiz umas provas com Deus, irmão. Pedindo um sinal para Deus. Eu falei: Deus, se for de ti mesmo, que amanhã a Jennifer fala assim comigo, assim. Que no trabalho aconteça isso. Eu fiz cada prova com Deus. Você não tem ideia desses anos, não. Não, mas só tu não, eu também. É, né? Cada prova é engraçada, mas a questão é: tem sido suficiente as respostas que Deus, os sinais que Deus tem dado para a gente, irmão? Ou a gente, descredibiliza a voz do Senhor para conosco? Acho que uma vez só Deus falar com a gente é suficiente. É ou não é? Temos que crer nas respostas do Senhor. Temos que crer e ter fé e prosseguir avante. Não te enviei eu, capítulo 6 ainda, volta ali, versículo 14. Deus não respondeu a Gideão, olhou para ele, o anjo do Senhor disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração para te perguntar? O que o Senhor falou para você fazer e você está fugindo até hoje? Algo que Deus falou para você: meu filho, eu quero que você faça isso, eu tenho um chamado na tua vida para isso, e talvez você está fugindo do Senhor, e Deus hoje manda te lembrar: para de fugir, faz aquilo que eu ordenei para você fazer, vai cumprir o teu chamado, porque eu tenho pressa. Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que ligaria a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, de novo eu, não é você, meu filho, é Deus, o menor da minha casa, do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, um exército que não podia se contar, tijolo, não tinha como contar. Deus falou: você vai ferir eles como se fosse um homem. Vapt-vupt. E olha que Deus falou: você vai ferir. Se você pegar a história, irmão, foi Deus quem feriu, Deus quem destruiu. Eles fizeram um pouquinho, mas Deus que, no versículo 17, e ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Não? Aí veio ali a comida, fogo. No versículo 23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, você não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortaste dos bosques. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Até aí.
Ele não foi naquela hora, foi à noite, quando todo mundo estava dormindo, escondido. Deus estava começando uma reforma em Israel e na vida de Gideão. Mas primeiro Deus falou o seguinte: vai lá na tua casa. Teu pai tem um altar de Baal lá. Vai lá, derruba o altar de Baal, corta o arbusto que está ali e faz uma fogueira e sacrifica o boi do teu pai de 7 anos, porque simboliza os 7 anos que eles estavam sofrendo na mão dos medianitas. O que quer dizer essa palavra para nós? Antes de Deus te usar para fazer uma reforma na vida de alguém, para abençoar a vida de alguém, para curar a vida de alguém, para ministrar a vida de alguém, Deus primeiro tem que fazer uma reforma na tua vida. Deus primeiro tem que curar a tua vida. Amém? Foi com Gideão assim. Deus falou: Gideão, vai. E ele foi lá guerrear para livrar Israel. Não. A base do erro, que todo esse mal aconteceu, ele falou: vai lá e derruba aquele altar de Baal. Baal era um deus pagão dos cananeus, uma estátua que eles tinham para adorar, que é um deus da fertilidade e da colheita, que mandava chuvas boas para a colheita. E os israelitas caíram nessa, irmão. E tinha os sacerdotes de Baal também. O que eles faziam? Eles faziam rituais de danças e se flagelavam, se machucavam, para Baal poder responder e mandar chuva. E se não tivesse chuva, eles convenciam todos os pais a sacrificarem os filhos, para ver se assim Baal mandava chuva. Olha só o Deus que Israel está querendo ali idolatrar. Deus assim, né, irmão? Uma estátua muda, que tem boca mas não fala, tem olho mas não vê, tem nariz mas não cheira. Que é isso que Deus fala das estátuas, né? Deus primeiro tem que tratar em nós. Você quer ser usado por Deus? Você tem que deixar Deus primeiro tratar na tua vida. Você tem que ser tratado, cuidado, curado, restaurado. Tem irmãos que eu sei que tem chamado para poder ministrar sobre casais, sobre jovens. Tem pessoas que eu sei, mas Deus primeiro tem que curar a tua vida, para um dia quando você estiver ministrando, falar assim: Deus fez isso na minha vida. Deus fez a minha vida e Deus vai fazer também na tua vida. Pessoal, amém. Eu quero o que Deus fez na tua vida. Eu quero o que Deus faça na minha vida. Amém? Então é assim que Deus faz. Antes de Deus te usar para abençoar os outros, irmão, lá para reformar a vida dos outros, Deus vai reformar a tua vida. E foi com Gideão, sim. Foi com Gideão.